Muito boa noite. O shiur de hoje, com a ajuda de Hashem, é uma bomba. De verdade, não tem outra palavra para falar para vocês. Seguinte, tem algumas coisas que o pessoal fala e a gente sempre se pergunta, mas será que é verdade? O mundo fala. Será que é verdade ou não é? Por exemplo, quem pode nos responder tal questão? E a gente fica na dúvida. Às vezes são dilemas um pouquinho bobos, mas são dúvidas que a gente tem. Por exemplo, olha, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A famosa pergunta que tem no mundo aí. Não sei o que muda para as pessoas, mas é uma das perguntas que todo mundo já fez alguma vez na vida. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem é um Yehudi tem resposta para tudo. Às vezes a gente não tem o mérito de encontrar, às vezes a gente não tem a habilidade de encontrar, mas na Torá, no Talmud, etc., tem resposta para tudo. No caso, quem veio primeiro foi, rufem os tambores, a galinha, não o ovo, porque o Talmud conta para a gente em 2 ou 3 lugares que o mundo foi criado de uma forma madura já. Ou seja, os animais já prontos. O primeiro homem, por exemplo, já nasceu grande. E no caso, não foi o ovo, mas foi a galinha. Estágio de maturidade. Hoje eu queria ver com vocês, pessoal, outra pergunta que acho que é mais inteligente ou mais meaningful para a gente. É o seguinte. Uma das perguntas que eu espero que alguém já se perguntou alguma vez na vida, se não, faça-o agora, é o seguinte. É verdade aquela história que quando a gente está, cada um de nós na barriga da mãe, a gente tem o mérito de estudar a Torá com o anjo, e cadê essa Torá? Quando a gente nasce, o que acontece? A gente recebe um tapinha no lábio, não está escrito que é no beiço, está escrito que é no lábio, talvez por isso que a gente tem essa quebradinha aqui no lábio chamado beiço, em cima do lábio, mas é verdade isso ou é Sipurei Safta, como se fala em hebraico, história da carrocinha, história para boi dormir? Essa pergunta só Hashem pode responder para a gente, porque quem mais pode responder? E quem é Yehudi tem o prêmio de poder conversar com Hashem. Como? Na Tfilah. E Hashem conversa com a gente durante o estudo de Torá. Eu perguntei para Hashem, no caso, a gente estudou a Gemara, e a Gemara responde para a gente. E Hashem respondeu para a gente o seguinte, preste atenção. O bebê na barriga da mãe, ele fica todo empacotado. Fala a Gemara no Tratado de Nidá, ele fica todo empacotado, esse é a linguagem da Gemara mesmo do Talmud, e ele come os nutrientes que ele precisa durante os 9 meses de gestação da mãe dele. Mas ele não faz necessidades lá dentro. Pessoal, olhem como Hashem criou o mundo perfeito. É impossível falar que Deus não existe. Quando alguém me pergunta, sempre falo isso para os meus alunos na escola, me prova que Deus existe. Eu falo para eles, olha, tem que você me provar que Deus não existe, porque é tão difícil, é tão fácil provar que Deus existe, é tão óbvio, é como alguém falar para mim, olha, me prova que essa camisa que vocês estão vendo no vídeo ela é branca. Não tem como, é só olhar. O mundo foi feito de um estágio de perfeição tão maravilhoso, meus queridos, que quem quer fazer o absurdo, ele tem que se provar. Me prova que Deus não existe, porque o fato que Deus existe é muito óbvio. Por quê? Volto para o Talmud. O bebê fica 9 meses na barriga da mãe e ele não faz necessidades. Por quê? Porque a ciência acha que não. Porque Deus falou, e o Talmud diz, e Hashem me contou. Ele pode contar para qualquer um que estuda. Shema Yehareg etimon, porque talvez ele vai matar a mãe. Porque se ele fizer necessidades dentro do corpo da mãe, os excrementos que saem prejudicam a mãe, diz o Talmud, e a mãe pode não morrer. Por isso que o bebê, durante 9 meses, não vai no banheiro. E logo depois, a gente troca 3, 4 fraldas por dia. Pessoal, é algo magno. Mas o que o bebê faz lá dentro? Diz o Talmud, estuda a Torá. Então é verdade que ele estuda a Torá. Não é a história da carrocinha. O Talmud fala que os melhores momentos da vida de qualquer um de nós, todo mundo, 120 anos, quais são? Os 9 meses que nós passamos de gestação na barriga, cada um de nós na barriga da mãe. Ele aprende toda a Torá,
Diz o Talmud agora sim, quando ele sai, um anjo dá um tapinha na boca dele, e o Talmud diz, o Meshkacheu Kol HaTorah, e ele esquece tudo o que ele estudou. Como eu sei disso? Porque o Talmud conta isso pra gente, não foi um blog, não foi um post, não foi um Insta. O Talmud conta isso pra gente no Tratado de Nidá, na página 30b. É exatamente assim? Vai conferir, please. 30b, Masechet Nidá. A pergunta power que existe aqui, meus queridos, é a seguinte. São dias maravilhosos, são os melhores dias da vida de qualquer ser humano de 120 anos, desde a gestação até ele nascer, ou ela, os melhores dias da vida de todo mundo, diz Hashem, são aqueles 9 meses que a pessoa está grudado com a mami. Agora olha que interessante, pessoal. A pergunta óbvia que tem é, se o cara vai estudar, ou ela vai estudar, para depois esquecer, Habibi, então já não estuda. Qual o propósito de estudar para depois esquecer algo? Parece aquela galera, sabe, que faz o vestibular, às vezes acontece, né? E aí, 2 dias depois, você pergunta para ele, mas qual que é tal fórmula? Ele fala, não lembro. Fala sério. Você fez 1 ano de cursinho, Habibi. Estudou N anos na escola para essa grande prova do vestibular. Você não lembra? Ele fala, eu estudei para o vestibular. Passou o vestibular, gone. Tchau, não quero mais saber de nada. Eu nem lembro mais da frase. Pessoal, porque a gente estuda na barriga da mãe, e essa é uma realidade, não uma historinha, como eu falei para vocês, e a pergunta é, então, não estuda. Se estudou para esquecer, qual o propósito de estudar na barriga da mãe? Vou responder essa pergunta em alguns momentos, e a gente embarca no shiur de hoje, que mais uma vez é uma bombation. Meus queridos, a gente vive numa geração muito divertida. A quantidade de informação que nós temos hoje, ela é tremenda. Eu lembro, quando era um pouquinho menor, sem desvendar muito da idade, que se eu queria alguma informação, eu lembro que tinha trabalhos na escola, existia algo chamado biblioteca, para quem nunca ouviu falar. Nessa biblioteca a gente pegava um livro, algo chamado enciclopédia, a gente pegava um livro, abria, procurava e fazia o trabalho que a professora pediu para a gente da matéria que for. Hoje em dia a gente tem um acesso a livraria, se a gente quiser, de Harvard, de Stanford, de Babson, a gente escolhe através de um clique, puff, e talvez algumas com uma senha, a gente entra lá e a gente pode olhar todos os livros em meio minuto, no máximo. Com um clique a gente chega lá. Nunca foi tão fácil e tão acessível ter tanta informação como nós na geração de hoje, na história da humanidade. Mas, por outro lado, pessoal, dizem pessoas conhecedoras e estudiosas que nós somos a geração que menos sabemos. Peraí, confuso, né? A geração que mais tem acesso à informação, em contrapartida, é a geração que menos sabe. Tem gente que chama de geração ignorante, boba, mas eu não gosto de chamar assim, que eu acho que é feio chamar as pessoas dessa forma. Vamos chamar do jeito mais sutil, que eu acredito que todo mundo merece respeito. É a geração menos conhecedora. Talvez é porque é tão fácil, a gente olha, e quando é fácil a gente acaba valorizando pouco e acaba esquecendo. É fácil hoje falar, é fácil escrever, é fácil publicar, é o sonho de muitos viralizar. Mas tem um ponto mega importante que sem querer ficou para trás. Acompanhem comigo em tudo isso. Quando a gente fala muito, a gente tem o poder de escrever muito, de ter muito acesso, de ter muita opinião própria, digitar, tem um ponto que fica para trás. Hoje todo mundo pode falar, todo mundo pode ser uma pessoa que publica as coisas dele. Antigamente, quem publicava? Um grande filósofo, um grande sábio. Hoje, qualquer um pode ser um filósofo, talvez não grande, um sábio, talvez ignorante, fingindo de sábio. Hoje, com acesso a tanta informação, com tanta opinião possível de ser dada, perdemos um ponto em específico, que é um challenge, é um desafio, o poder de escutar. Quando a gente fala, a gente não escuta. O
Talmud diz para a gente, enquanto a pessoa expele, quanto ele verbaliza, ele fala o que ele tem que falar, o conceito de escuta, ele fica adormecido. Com tanto acesso à informação, a gente fala muito e acaba não precisando, não podendo nem escutar. Pessoal, olhem que curioso, meus queridos. A gente fala, quem está na escuta? Mas quem fala isso agora talvez é só o porteiro do prédio, segurança, na escuta. Porque é difícil a gente ter alguém na escuta hoje em dia. Fácil constatar isso. Pega um áudio, passa um WhatsApp. Quem escuta um áudio de WhatsApp na velocidade 1? 1,5? 2? Eu acho que eles ainda não fizeram 2,5 nem 3 para as pessoas ficarem mais tempo. É um truque de marketing isso. Dentro do WhatsApp. Porque se fizer velocidade 3, a pessoa vai ficar menos tempo. Eles querem que a pessoa fique mais... Quanto mais usarem o aplicativo, mais trilionários eles ficam. Então, na verdade, pessoal, chegou na velocidade 2, mas eu tenho certeza que em breve vai ser 2,5, vai ser 3. A gente não tem mais tempo, vontade, paciência. A gente acaba esquecendo que existe algo chamado escutar. Escutar de verdade. Outro dia, eu estava numa palestra que eu adoro aprender, e uma das pessoas que ia falar perguntou para o dono do local quantos minutos eu tenho. A pessoa falou, olha, você tem mais 5 minutos. E esse palestrante falou, ok, então eu vou ter que falar na velocidade 2 para dar tempo de terminar o que eu preciso falar em 5 minutos. Ou seja, falar na velocidade 2 já virou uma coisa de praxe também, porque se eu falar na velocidade 1, como eu estou falando agora devagar, já volto, o que vai acontecer é que ninguém vai me escutar, então precisa correr. Se não, pelo menos posta num aplicativo que faz você correr. E pessoal, olhem que curioso, alguém manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, de novo, ou qualquer outro aplicativo. A gente já coloca na velocidade 2, ele mandou às 8 horas da manhã e tem 4 minutos a mensagem. Por exemplo, só para ilustrar, 8:02 a gente já apertou send na resposta, porque a gente já escutou na velocidade 2, já foi digitando enquanto escuta, e em 2 minutos, a mensagem de 4 minutos, em 2 já estava respondida do outro lado. Nós perdemos a necessidade, talvez, de precisar escutar. A gente tem, meus queridos, um passo adiante, 10 mandamentos na Torá. Os 10 mandamentos aparecem 2 vezes no Chumash. Uma vez em Parashat Yitro e uma outra vez em Parashat Vayetchanan, no fim do Sefer Torá. Pessoal, Yitro, que é a primeira vez onde aparecem os 10 mandamentos, era o sogro de Moshe Rabbeinu. Não era um homem Hassid, não era amigo de Moshe Rabbeinu, não era Havruta, parceiro de estudo de Moshe Rabbeinu, ele era sogro de Moshe Rabbeinu, ok. Mas muitos perguntam o que Yitro fez para merecer uma parashá tão importante dos 10 mandamentos com o nome dele. A parashá se chama Parashat Yitro, que é a parashá onde figura os 10 mandamentos. E Yitro, na verdade, ele não era só sogro de Moshe Rabbeinu, ele era Yitro. Mas o que era esse Yitro que teve o mérito de ter os 10 mandamentos na parashá dele? Rashi diz para a gente algo muito curioso, que Yitro escutou os milagres do Egito, e por isso que a parashá ficou no nome dele. Diz Rashi, começa a parashá de Yitro, Vaishma Yitro, etc e tal. Yitro escutou. O que ele escutou? Diz o grande Rashi, comentarista do La France. Rashi diz que Yitro escutou a abertura do mar, os milagres da abertura do mar e Amalek. Amalek é a guerra de Amalek. Já que ele escutou tudo isso, e ele ficou impressionado, então ele teve o merecimento de vir fazer parte do povo e ter os 10 mandamentos na parashá dele também. Só que 1 minuto, pessoal, a pergunta óbvia que tem aqui é 1 minuto. Vaishma Yitro, Yitro escutou? O mundo inteiro escutou. Se a gente abrir o Egyptian Times da época, o jornal,
vai estar escrito lá, povo judeu sai do Egito com 10 pragas, milagres no mar, milagres no deserto. O mundo inteiro escutou as 10 Makot. Quando o mar se abriu, todas as águas do mundo se abriram. Então, como a Torá fala, vai Shema Yitro, Habib Yitro escutou. Hello, não foi Yitro somente, que ele tinha mais do que os outros. O que ele tinha mais do que os outros, pessoal? Porque todo mundo, quando ouviu, falou, uau, tira uma foto, posta no Insta, e a vida continua. Yitro foi o único que, diz Rashi, vai Shema Yitro. O que ele escutou e diz Rashi mais uma palavra, o Ba, e ele veio. Todo mundo falou, uau, e a vida no dia seguinte tocou normal. Foi para a quitanda, foi cozinhar na cozinha, me permitam, foi estudar a Torá, e não mudou nada. Yitro foi a única pessoa no mundo inteiro que escutou e tomou uma atitude. Pessoal, olhem que power. O que Yitro escutou? A saída do mar de Rashi e a guerra de Amalek. Ele ficou surpreso. Falou, como que é possível? O povo acabou de sair do Egito. 10 milagres no Egito, mas muitos na saída do mar, centenas. E aí o que ele escutou? Amalek? O povo de Amalek veio guerrear contra o povo Yehudi? E Yitro falou, peraí, eu não posso ser igual a eles. Porque eles escutaram tudo e não só que não fizeram nada, como também foram contra o povo Yehudi. E Yitro falou, um minuto. Peraí, time out. Eu vou ser diferente. Yitro foi o único que escutou, ouviu, escutou de verdade e veio fazer parte do povo. A única pessoa do mundo que teve o dom de escutar. A Torá chama isso de Vai Shema Yitro. Eu acho que a Torá está ensinando para a gente que a palavra Vai Shema não é escutar, não é ouvir, internalizar e ser. Por quê? Porque escutar, todo mundo escutou. E a Torá diz Vai Shema Yitro, que somente Yitro escutou. Todo mundo escutou. Deve ser que a Torá está ensinando para a gente, eu acho, escutar de verdade, meus queridos, que é um dom que a gente veio perdendo na nossa geração com todas as outras coisas maravilhosas que a tecnologia trouxe, um desafio que a gente tem de escutar, precisar escutar e poder escutar os outros, é que escutar, na verdade, é quando a gente escuta, internaliza e age conforme o que a gente escutou, que foi a única pessoa do mundo que fez isso naquela geração toda, foi Yitro. Referente à importância de escutar, eles até contam que tinham 2 candidatos para trabalhar numa sinagoga, eles precisavam de um Rav numa sinagoga e tinham 2 candidatos. Esses 2 candidatos começaram a trabalhar, começaram a fazer o currículo, mandaram, e os 2 foram eleitos para ir para a sinagoga num Shabbat, dar drashá, dar o discurso. E o povo da sinagoga ia escutar a drashá, o discurso, o shiur, e de quem eles mais gostassem, eles iam contratar. Então os 2 ficaram no mesmo hotel na noite, a sinagoga pagou para eles um hotel, passar a noite de Shabbat, à noite, eles iam falar no dia de manhã, Shabbat de manhã, sábado de manhã. Os dois sentaram, dormiram, só que quando um dos candidatos começou a revisar, sentou e começou a revisar no quarto do hotel, o discurso dele falou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, repetiu, fez os gestos, tudo para praticar para amanhã quebrar a banca. O segundo candidato que estava no mesmo quarto falou, olha, esse homem, candidato A, está muito preparado, eu, candidato B, não estou tão preparado. De tanto que ele escutou o candidato A repetindo o discurso, o candidato B falou, tive uma ideia. No dia seguinte, ele chega na sinagoga, ele fala para o Gabai, para o responsável, fala, olha, o candidato B fala, nós 2 vamos ter que falar, posso eu falar primeiro? O candidato falou, claro, não muda nada, a ordem dos fatores não altera a soma. Ou seja, vai ter que falar de qualquer jeito, fala quem quiser. O candidato 2, de tanto escutar o candidato 1, repetir a noite inteira o shiur dele, pegou e o candidato 2 falou a drashá inteira, o shiur inteiro do candidato 1 na frente do público. Trouxe provas, exemplos, histórias, fez o povo rir, chorar. Todo mundo falou, uau, esse é o cara. De repente, chegou agora a vez do candidato A e falar. Aquele que tinha preparado tudo, mas o candidato B já roubou tudo que ele falou.
E aí a pergunta, meus queridos, é o que ele faz? Foi o candidato A de forma muito sábia, disse o seguinte, ele viu que o candidato B trapaceou, mas o que ele pode fazer? O candidato A sobe no púlpito, olha para o povo e diz o seguinte, sabem que ser um Rav numa comunidade é muito importante saber falar, mas mais importante do que saber falar é saber escutar os congregantes. Eu quero provar para vocês que eu tenho uma escuta muito ativa. Eu vou repetir palavra por palavra do shiur, da aula que o B falou, constatem comigo. Ele começou a falar a aula inteira que o B falou. Todo mundo ficou maravilhado como escutativo esse homem tem. Na verdade, o B tinha roubado o shiur dele na noite, ficou repetindo lá, escutando ele repetir e falou. Então o A acabou falando próprio a aula dele. Mas para o povo, o que ele falou? Olhem como eu tenho uma escuta ativa. E no fim, o candidato A que foi contratado. Por quê? Porque mais importante às vezes do que falar é saber escutar os outros. Eu fiquei pensando, já que a gente está falando na escuta, se cada vez que a gente escuta um shiur, a gente aprendesse uma coisa, mas muito pequena, e colocasse na prática, porque quando a gente escuta e coloca na prática, só assim que Hashem diz, vai Shema, ele escutou, como a gente provou de Yitro, senão não é chamado que a gente escutou, a gente só ouviu. Então, pessoal, imagina depois de um ano, se a gente escutar, vamos dizer, 20 aulas por ano, pronto, a gente escuta muito mais, vamos dizer que fosse 20, e cada aula a gente pegasse um ponto pequeno e colocasse na prática, pessoal, depois de um ano a gente teria acoplado a nosso dia a dia 20 coisas boas novas. Nós seríamos outra pessoa depois de 10 anos, uns gigantes. Isso é saber escutar. Vaishma é saber escutar a situação. Para que eu possa escutar, para que nós possamos escutar, a gente precisa abrir mão do que, meus queridos, de nós falarmos. Para escutar tem que falar menos. E não é fácil. Não é fácil. Pessoal, olhem que power escutar a situação. Olhem que power escutar a situação. Essa é para cair da cadeira. Um avrech é uma pessoa que senta e estuda o dia todo casado, Torá, foi por um dos grandes homens da nossa geração, Rav Gershon Edelstein, Rosh Yeshiva, um gigante. E um homem que entendia muito de Hinuch, entende muito de Hinuch, de educação, de tudo. Ele fez uma pergunta, esse Avrech. Eu tenho uma filha que é um pouco diferente dos moldes da nossa casa. Nós somos muito religiosos, eu estudo Torá o dia inteiro, minha esposa, minha família, tudo, só que eu tenho uma filha que ela usa calça. E eu sou um Avrech. E eu queria saber se eu posso comprar calça para minha filha. Por quê? Porque eu estou ajudando ela a se vestir sem tzniut, sem recato, que não é a forma que Hashem quer, que está escrito no Shulchan Aruch. Rav Gershon Edelstein perguntou, me explica um pouco melhor sobre sua filha, deixa eu entender melhor o caso. E naquele caso peculiar que ele escutou, disse, claro que você tem que comprar calça para ela. Naquele caso peculiar. Aí esse Avrech vira para o Rav e diz, Rav, um minuto, eu não tenho dinheiro para comprar roupa nova para ela. O senhor está querendo dizer que eu vou ter que pegar um empréstimo, que a gente chama de Gmach, para comprar calça para minha filha? Diz Rav Edelstein, sim. Aí ele perguntou de novo, Rav, só para ter certeza, eu vou ter que pegar um empréstimo para comprar calças para minha filha? Rav Edelstein disse, eu tenho uma solução. Colocou a mão na carteira dele, tirou 1000 shkalim, moeda de Israel, e falou, esse é meu maaser, eu tenho um maaser guardado de um grande período. Pega ele e usa. Compra para sua filha o que ela quiser. Esse Avrech falou para o Rav Gershon Edelstein o seguinte, Rav, o senhor não tem nada melhor do que fazer com o dízimo do senhor? Diz Rav Gershon, não. Por quê? No caso, o
sua filha se comportando diferente da família, é o que a gente chama na Halachá de Safek Pikuach Nefesh. Alguém que está em perigo de vida espiritual. Ela é prioridade. Por isso, pega o meu macer, o meu dízimo e dá para ela. Comprar o que ela quiser, naquele caso específico. Pessoal, isso é escuta. Mas escutar o quê? Não as palavras do Avrer. É sensibilidade à situação. Isso também é chamado escuta. É saber escutar a situação. Quando a gente fala, quando a gente quer expor, a gente não tem como ser sensível à situação ao nosso redor. No caso, esse gigante de Talmid Chacham, Rav Edelstein, ele soube escutar a situação e dar o veredito da vontade que Hashem quer naquele caso em específico. Pessoal, quando a gente é sensível à situação, a gente consegue se livrar de muitas coisas desagradáveis que poderiam, longe da gente, acontecer no futuro. Porque nada acontece no vácuo na vida da pessoa. Tudo é um progresso. A maneira do Brasil é ordem e progresso. Aqui é só progresso. Na vida, coisas boas são consequência de muitas ações e coisas ruins também é uma consequência de muitas ações. Quando a gente vê alguém no fundo do poço, ele não começou no fundo do poço, ele veio caindo, ou ela. E o contrário também. Ter uma escuta ativa é ficar sensível à situação e não esperar chegar lá embaixo para ajudar. É antes disso ajudar. É preciso ter uma escuta sensível. Às vezes não é sem fazer nada. Só escutar. Só outra pessoa se sentir escutada. Estar lá para escutar. Mas escutar de verdade, olhar. Às vezes repetir e falar, uau, então, puxa vida, você está me falando que está chateado, você está me falando que não foi fácil. O fato de nós repetirmos, não as palavras, mas o sentimento que a pessoa quis contar para a gente, está falando, eu entendi, confere comigo se é isso. O sentimento de quem contou é, uau, ele está me entendendo, ela está me entendendo, tem alguém que me escuta. Uau, é novidade isso no século XXI. Hoje é um teste power, pessoal. Quando nós temos 10 dedos nas duas mãos, desculpa, errei, 11 dedos. Porque o 11º dedo é o nosso celular. E o nosso celular, que tem atividades maravilhosas e ele veio para ficar, ele tira muitas vezes o nosso poder de escuta de verdade. Se eu estou digitando, falando, pode falar que eu estou te escutando, porque eu escuto com o ouvido e digito com os dedos, isso, de acordo com a Torá, não é chamado escutar. Eu estou ouvindo, mas escutando eu não estou. Escutar é repetir os sentimentos, é olhar para a pessoa, que for 2 minutos. Olha para mim, fala comigo. Que jovem não quer isso, que marido não quer isso, que mulher não quer isso, que patrão não quer isso, que funcionário não quer isso. Meus queridos, vou contar para vocês, de verdade, uma siyata d'ishmaya grande, e algumas coisas assim fenomenais que queria compartilhar com vocês, que a Hashem me ajudou a ver. Pesquisa americana, feita com 68 adolescentes, números exatos, de 14 a 16 anos. Essa pesquisa é feita, depois procurem no Google, é chamado Do You Know? Será que você sabe o inglês? Foi feita na Emory University, em Atlanta, Georgia. Fizeram 20 perguntas, eu não vou falar as 20, vou escolher umas 10 curtas para mostrar para vocês e vejam onde a gente vai chegar. Perguntaram para os adolescentes o seguinte, vocês sabem, pois vale a pena anotar isso, vocês sabem onde os pais de vocês se conheceram? Pergunta 1, e eles respondiam. Vocês sabem onde os avós de vocês se conheceram? Pergunta 2. Vocês sabem onde, outra pergunta, onde seus pais estudaram? Mais uma pergunta. Qual é a origem do seu nome? Perguntando para o adolescente. Você consegue me contar um fato sobre seu pai ou sua mãe na adolescência? Mais uma ou 2 perguntas importantes. Você pode contar, escrever, no caso, na pesquisa, algum desafio difícil que sua família passou? Onde trabalharam os seus avós? É outra pergunta. Mais uma pergunta. Que tradições sua família tem em momentos de celebração?
no caso se fossem Yehudim, de Hagim. Outra pergunta, qual é a origem do seu sobrenome? Pessoal, mencionei para vocês 10 das 20 e selecionei elas uma a uma. Por motivos de tempo, não vou falar as 20. Depois vocês procurem no Google. Rav Google. Os adolescentes que sabiam respostas dessas perguntas, todos eles tiveram um bem-estar emocional mais elevado do que dos que não sabiam, tinham uma autoestima maior do que aqueles que não sabiam e tinham um senso de identidade mais forte, tiveram mais sucesso na vida do que os não sabiam. Mas o que tem a ver saber onde teus pais moraram, onde seus avós moraram, onde eles se conheceram, alguma coisa da infância? Pessoal, isso se fala na mesa de almoço, isso se fala na mesa de jantar, isso se fala no café da manhã, se fala numa mesa de Shabbat, que não é só do Dvar Torah, tem que saber conversar também. E quando a gente conversa, a gente escuta, a gente fala, e quando a gente tem essa escuta ativa, nós estamos produzindo filhos, filhas, famílias saudáveis, financeiramente, socialmente e outros entes, como essa pesquisa da faculdade da Emory University trouxe para a gente. Porque escutar é um dom, escutar é criar árvores, filhos robustos para a vida. Escutar principalmente, pessoal, aqueles que são mais próximos. Quem não sabe, vai se ela saber, pessoal, talvez é por isso, eu fiquei pensando, vou estar preparando o show nesses últimos dias, que quando a gente falou, escuta aí, meu irmão, não é assim que a gente fala? Os cariocas falam assim, escuta aí, meu irmão. Por que escuta aí, meu irmão? Porque quando é irmão, a gente tem uma obrigação maior de escutar. Quando é próximo, a obrigação é maior. A gente acha que quando alguém vem de longe, a nossa obrigação é maior. Está errado. De acordo com a lei da Torá, a gente tem que escutar quem vem de longe, mas quanto mais próximo, maior a obrigação. Olhem que poderoso. Acompanhem comigo esse pensamento. Em Parashat Yitro, que é o que a gente mencionou há pouco tempo atrás, o sogro de Moshe Rabbeinu, que tem os 10 mandamentos, no Parashá dele, lá tem a outorga da Torá. Agora a gente tem um problema. Existe uma discussão se Yitro, esse homem, ele historicamente aconteceu antes da outorga da Torá ou depois. Então, se ele aconteceu antes da outorga da Torá, faz sentido falar aqui, contar a Parashá de Yitro, e logo em seguinte, o decálogo, os 10 mandamentos na mesma Parashá dele. Porém, de acordo com a opinião que diz, acompanhe comigo, que Yitro viveu depois da outorga da Torá, porque a Torá conta para a gente a vida de Yitro e depois disso, somente os 10 mandamentos. De acordo com a opinião que Yitro viveu depois da outorga da Torá, porque a Torá conta para a gente sobre a vida de Yitro e depois os 10 mandamentos. Ordem invertida. Disse Rav Yerucham Mimir, o chefe de Yeshiva de Mir, pessoal, é o seguinte, porque independente de quando Yitro viveu, Yitro teve um atributo muito importante, Vaishma Yitro, que é o que a gente vem falando hoje à noite, ele escutou. E a Torá está falando para a gente, se Yitro veio antes da história, depois doesn't make a difference. O ponto todo é que para que haja outorga da Torá, antes disso tinha que ter a história de Yitro, porque Vaishma Yitro, Yitro soube escutar. Uma pessoa que não sabe escutar, não tem como receber a Torá. Ou seja, o fato que Yitro veio antes da outorga da Torá, na ordem da Torá, mesmo que historicamente talvez não tenha sido assim, diz Rav Yerucham Mimir que Hashem veio ensinar para a gente a necessidade da pessoa saber escutar de verdade. Por isso, agora a gente responde a pergunta. A gente estuda e depois o anjo vem e bate na boca da pessoa e a pessoa esquece tudo. Então, para que estudar? Perguntou no começo do show de hoje. A resposta é que Hashem está contando para a gente, Habibi, a resposta de tudo está dentro de você. Esqueceu, mas lá dentro, deep down, ela existe ainda. E quando a gente tem alguma dúvida, é só a gente saber, novidade de hoje, também se auto-escutar. Não só os outros, a gente, cada um a si próprio. Quando a gente vai conversar com alguém e pedir um conselho, óbvio que a gente pode, porque a pessoa de fora ela consegue escutar a gente de forma objetiva.
Mas a melhor pessoa do mundo para decidir algo somos nós mesmos, não é o outro. Com quem eu vou casar, com quem eu vou deixar de casar, o que eu tenho que trabalhar, o que eu não tenho que trabalhar, se sou honesto ou não honesto. Pessoal, se a gente se auto-escutar de verdade, o anjo bateu na nossa boca e fez a gente esquecer. Mas as respostas estão lá. Não tão fácil, mas se a pessoa souber se escutar, tiver paciência e olhar para o espelho de forma objetiva, peraí, a gente sabe que isso não combina comigo, ou isso combina comigo, ou isso é melhor para mim ou é pior para mim. Às vezes a gente fica um pouquinho preguiçosa, a gente tem vontades que ofuscam a gente, mas deep down, na verdade, cada um sabe de verdade, pessoal, todo mundo já passou por isso, isso não combina comigo. Essa atitude não combina comigo, aquela sim combina. Por isso que o anjo ensinou para a gente tudo que é de Torá, tudo que é o certo, os valores certos da Torá, porque se a gente cavar de verdade, a resposta está dentro da gente. E a gente aprende um conceito novo, se auto-escutar. Estava na escola Bet Yaakov, onde eu tenho o privilégio de trabalhar, e eu estava com meninas do G9 dando aula, onde eu dou aula. Uma das classes que eu dou aula é G9 são 14 anos de idade. E eu falei para as meninas, a gente estava estudando um pouco das leis de Shabbat, e em um momento eu falei para elas o seguinte: todo Shabbat, parem 30 segundos e façam uma pergunta para vocês próprias. O que eu estou fazendo aqui no mundo? 30 segundos, uma vez por Shabbat, pergunta isso. Elas me perguntaram, Rav, tá bom, a gente vai fazer isso, mas qual a resposta? O senhor não vai falar para a gente a resposta, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente veio para o mundo? Qual que é o propósito? Eu falei para elas, olha, eu não vou responder. Falaram, Rav, então o que adianta perguntar? Eu falei, demais. Porque quem pergunta, acha a resposta. Só perguntar já faz a gente crescer. Mas como? Aonde está a resposta? Eu falei para elas, sabe aonde? O show de hoje. Dentro de vocês, porque tudo o que a gente precisa saber de verdade já está dentro da gente, por isso que o anjo fez a gente esquecer, mas está tudo lá dentro de cada um de nós. É tão poderoso, pessoal, escutar alguém. Quando a gente escuta alguém, o que a gente está fazendo, pessoal, psicologicamente? Está dando validação para a pessoa. Independente, escutem o que eu vou dizer agora, pessoal, já que a gente está falando de escutar, se a gente concorda com isso ou não. Acompanhem comigo. Quando a gente fala para alguém não de imediato, a pessoa fala, ele nem me escutou, você nem me escutou, já está falando não. Escuta de verdade. Não precisa concordar. Escuta de verdade. Pensa, depois diga sim ou não. Mesmo que for sim, escuta de verdade. Não precisa concordar. As crianças precisam saber escutar não. Frustração faz parte da vida, a gente precisa ensinar isso para eles. Mas não, peraí, escuta, me explica o que você quer. Poxa vida, não posso. Escutei de verdade, pensei, ouvi 2 minutinhos, 3, 4, 30 segundos, o que for, e falei não. Óbvio que ele ou ela vão ficar chateados no não, mas eles sabem que eles foram escutados, e depois o não a gente engole. O problema é quando a pessoa não é nem escutada, pessoal. Quando nós escutamos alguém, nós damos kavod, vida para essa pessoa, respeito para essa pessoa. Eu vou contar para vocês uma segulá e depois uma história para terminar. A segulá, a garantia que a gente gosta, né? Todo bom sfaradim em especial gosta de segulot. Eu sou um sfaradim, então também gosto de segulot. É o seguinte, pessoal. Se a gente quer que Hashem nos escute, a gente precisa aprender a escutar os outros Yehudim que estão ao nosso redor. E eu vou repetir. Quando nós escutamos aqueles que estão ao nosso redor, a gente faz um esforço para isso, porque Hashem sabe que isso não é fácil. Hashem, entre aspas, faz um esforço a mais de escutar a gente mais ainda. Se a gente quer que Hashem escute nossas tefilot, nossos pedidos, qual que é o nosso job em especial? Escutem aqueles que estão ao nosso redor. E com essa história a gente termina, poderosíssima, como eu falei no começo do shiur, bombation, é uma bomba. É o seguinte, pessoal, quando a gente escuta, a gente dá espaço para os outros. Quando a gente escuta, a gente lembra que tem pessoas fora da gente. Quando a gente fala, é só eu, somos somente nós. Quando a gente escuta, a gente deixa de ser egoísta, a gente acaba vivendo as pessoas ao nosso redor.
Isso também significa escutar. Olhem só essa história quando a gente fecha. Não com chave de ouro, mas com chave de diamante. A história se passou mais ou menos há 40 anos atrás. Existe um projeto que teve em Israel chamado Projeto Salomon. Esse projeto foi durante uma situação muito ruim que estava tendo na Etiópia, e havia mais de 70 mil Yehudim etíopes na Etiópia, óbvio, e o governo de Israel, se preocupando com eles, falou: a gente precisa tirar esses Yehudim de lá. Estava tendo uma guerra na Etiópia e os Yehudim estavam sofrendo como os demais, então Israel foi se preocupar com os outros Yehudim que estavam lá para trazer eles para Israel e serem poupados da guerra que estava acontecendo na Etiópia. O primeiro-ministro da Etiópia, oficiais de Israel foram falar com o primeiro-ministro da Etiópia, era um regime comunista na época. Ele pediu muito dinheiro para libertar os Yehudim, como não é novidade na história, infelizmente. Negociaram com ele, até que chegaram a um valor muito alto, mas muito menor do que ele havia pedido, um valor que Israel ia fazer um esforço grande para pagar, mas tinha as condições. E de repente o primeiro-ministro da Etiópia se vira e fala o seguinte: eu quero mais um pedido. Eu quero uma carta da Casa Branca. No caso, o presidente na época era George Bush, escrevendo o seguinte. Primeiro, George Bush escrevendo o seguinte: eu quero que o primeiro-ministro da Etiópia libere os Yehudim da Etiópia. O que tinha de tão grande nessas duas linhas da Carta da Casa Branca? O seguinte: até então, o governo americano não reconhecia naquele momento aquele primeiro-ministro da Etiópia. Ou seja, escrever uma carta da Casa Branca: eu quero que o primeiro-ministro da Etiópia, eu estou dando validação para ele. Isso tira todo o respeito, toda a moral dos Estados Unidos. O governo de Israel pediu para eles, por favor. Eles falaram: olha, a gente não pode responder um sim agora, porque nós temos uma honra como um governo. E é normal e é preciso isso. Mas por outro lado, tem vidas em jogo. Marcaram uma votação. Escrever a carta para o governo etíope e abrir a mão dos nossos valores, Washington, Estados Unidos, George Bush, ou aceitar o outro governo em prol das vidas. Decisão muito difícil. Fizeram uma votação e a votação empatou. Só que faltava uma pessoa a votar. E essa pessoa, antes de votar, no caso o secretário Colin Powell, antes de votar, disse o seguinte: eu vou contar para vocês uma pequena história, disse ele. E logo em seguida eu vou dizer qual que é o meu voto. Em aproximadamente 1970, disse o secretário Colin Powell, antes de fazer a votação que ia desempatar, escreve a carta ou não, salva 70 mil Yehudim ou não, disse ele o seguinte: teve um incêndio nos Estados Unidos e 3 crianças africanas estavam no 4º andar do prédio e elas iam ser queimadas e não tinha como entrar lá para salvar elas. Até que de repente um homem pegou um cobertor, molhou num balde d'água, encharcou o cobertor, se enrolou nele, entra naquele prédio pegando fogo, sobe até o 4º andar e desaparece. Em poucos segundos ele volta com 3 crianças na mão, vivas no térreo. Os pais olhando para aquelas crianças, abraçando elas, beijando elas, a mídia olhando, o governo americano presente olhando, e viram os pais das crianças e o governo americano dizem o seguinte: nós queremos agradecer a você, homem do cobertor molhado, que foi salvar essas 3 crianças. Esse homem diz: me agradecer? Se claro, você deu sua vida para salvar a vida de 3 crianças que não estariam aqui agora, se não fosse você. Ele disse: eu sou um Yehudi. Tudo isso o secretário Colin Powell contando. Eu sou um Yehudi, aquele homem do cobertor molhado que entrou salvar. Isso é uma mitzvah, é um preceito judaico, fazer chesed da bondade.
E eu sempre aprendi que eu não se vende mitzvot por nada, por dinheiro, por agradecimentos. Eu não quero nada em troca da mitzvah que eu fiz. Foi um prazer poder ajudar. E os pais e o governo americano dizem, você não entendeu? A gente quer te retribuir, a gente quer te dar uma casa, algo grande. Disse ele, eu entendi. Mas isso é uma mitzvah e eu sou um Yehudi. E nós fazemos mitzvah porque Hashem mandou. Não em troca de alguma recompensa material. Have a nice day. E foi embora. Secretário Colin Powell diz o seguinte, eu era uma das 3 crianças africanas que estava no 4º andar durante o incêndio. E aquele judeu veio me salvar. O meu voto é que o governo americano escreva, apesar de abrir mão do seu respeito, que é muito difícil, uma carta endereçada ao primeiro-ministro da Etiópia, reconhecendo agora o regime dele, que salve os 70 mil Yehudim da Etiópia. E o resto é história. Porque esses homens Yehudim chegaram em Israel devido a uma boa ação que foi feita. Porque quando a gente escuta alguém, quando a gente lembra que nós não somos somente somos nós, para escutar alguém a gente precisa deixar de ser um pouco tem que ser nós. A gente não transforma só o nosso meio, a gente transforma vidas, nós transformamos o mundo. Semana de escuta ativa a cada um de nós.